Olá, pessoal. E aí? Bem, agora a gente vai estudar o último ponto da nossa primeira unidade. A gente vai começar, esse vai ser o primeiro vídeo, vão ter vários vídeos também. O nosso último ponto é o ponto 3: mediação e arbitragem na legislação brasileira. Nesse ponto aqui, pessoal, a gente vai estudar basicamente a nossa legislação do Brasil, e a gente tem 2 leis muito boas, uma sobre mediação e a outra sobre arbitragem, então eu vou explicar para vocês, a gente vai abordar os principais artigos dessa lei e explicando o conteúdo deles, né. Então vamos lá. Ponto 3: mediação e arbitragem na legislação brasileira, nosso primeiro vídeo. Bem, pessoal, vamos começar por mediação, apesar que a lei de mediação é mais nova, né. A Lei de Mediação, que é a Lei Federal 13.140/2015, representa a formalização de grande avanço no sentido de facilitação da solução de conflitos entre pessoas. A mediação já era uma técnica consagrada e aclamada, e a norma coloca o instituto no compasso dos meios mais modernos. Isso também ocorre com a lei de arbitragem. São duas normas, e também nesse sentido, por isso que é a vantagem de estudar elas, que basicamente reproduzem os parâmetros internacionais mais avançados em termos de mediação e arbitragem. Então, se a gente estudar elas, a gente está estudando aquilo que é mais costumeiro e é mais usado no âmbito internacional. Bem, pessoal, o conceito de mediação trazido no artigo 1º, parágrafo único da referida lei, é o seguinte, né? Considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial, sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Esse primeiro artigo da lei, ele dá uma definição de mediação que é bem parecido com aquilo que a gente já viu aqui nos pontos anteriores, né. Na mediação, você tem um terceiro imparcial, esse terceiro ele não tem poder decisório, ele não dá uma decisão, ele dá sugestões e ajuda as partes a construírem a melhor decisão possível. Então ele auxilia, ele estimula e ele identifica as melhores soluções para aquela controvérsia. Mas no caso da mediação, quem sempre dá a última palavra são as partes. Então cabe a elas acatar ou não aquilo que o mediador coloque, né. Bom, o artigo 2º da Lei de Mediação define os princípios que regem a mediação, e a gente já falou deles no ponto 2, por isso também que eu não vou me ater muito não. É o princípio da imparcialidade do mediador, né. O mediador ele deve tratar as partes com igual distância, ser imparcial, não prejudicar ou beneficiar alguma delas por ser amigo ou inimigo. Isonomia entre as partes são iguais, né, devem ser tratadas como iguais. Oralidade, ou seja, o procedimento da mediação, ainda que tenha etapas escritas, ele é baseado no diálogo, na conversa, então por isso que tem o princípio da oralidade. Informalidade, né, comparado principalmente à judiciária, muito mais informal. Enquanto que o judiciário é formal por sua própria definição, a mediação ela é informal, mais livre, mais solta, né. Autonomia da vontade das partes, ou seja, as partes escolhem a mediação e também escolhem a decisão. Não é um juiz que chega e dá uma decisão pronta e acabou-se, né. Tomando aqui meu chazinho. A busca do consenso, né, que isso é típico da mediação, ou seja, buscar que as partes acordem numa decisão. A confidencialidade, que é a questão do sigilo, né, que a gente já falou aqui no ponto passado bastante, né, essa é uma das vantagens da mediação. E a boa-fé deve estar implícita em qualquer relação contratual, inclusive na mediação. Ou seja, boa-fé é você não ter a vontade de lesionar a outra parte, ou seja, a vontade de enganar, de trapacear, entenderam? Agir com boa-fé é você fazer aquilo que no inglês chama fair play, ou seja, quem está de boa-fé não quer enganar, não quer passar o outro para trás.
O artigo 3º da Lei de Mediação estabelece que pode ser objeto de mediação os conflitos que versem sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação. Quando ocorrer em relação a direitos indisponíveis, a mediação deve ser acompanhada pelo Ministério Público e homologada judicialmente. Então, mediação pode, em relação a direitos disponíveis, por exemplo, contratos empresariais, questões patrimoniais, aí são direitos disponíveis, né? E também, eventualmente, pode para direitos indisponíveis, só que, se for em relação a direitos indisponíveis, o Ministério Público, que é a Promotoria de Justiça, tem que acompanhar. Então, exemplo de uma mediação para direitos indisponíveis, por exemplo, para estabelecer alimentos, uma pensão, né, uma pensão de alimentos. Então, ali pode haver sim uma mediação, para as partes chegarem, e aí, nesse caso, que é um direito indisponível, questão de direito de família, né, tem que se ter a presença de um promotor de justiça, ou seja, ministério, instituição do Ministério Público, né. E tem que ser homologada judicialmente também, ou seja, o juiz tem que homologar esse tipo de mediação, que a gente chama mais conciliação. Os artigos 4º ao 8º da norma comentada intitulam, as tratativas de disposições comuns para cuidar de aspectos como a escolha do mediador, as aplicações de suspeição e de impedimento que recaem ao mediador e a equiparação ao servidor público. Então esse artigo 4º ao 8º, perdão, ele coloca mais esses detalhes, né, sobre como é que deve ser a escolha do mediador. A gente vai falar de algumas dessas disposições nos próximos slides. Olhando com mais cuidado o artigo 4º, a norma determina que a escolha sempre recairá às partes que de comum acordo selecionam o mediador. Normal e naturalmente, os mediandos elegem alguém que julgam capacitado, e muitas vezes este já se vê regularmente cadastrado e habilitado para específica função. Portanto, é sempre possível que se recorra às entidades especializadas na temática para a seleção. Então, o que está dizendo aqui? Né? Primeiramente, muitas vezes a escolha do mediador é de uma pessoa que faz parte de uma entidade, um centro de mediação e arbitragem, como a gente já falou, que inclusive tem em Caruaru. E aí já é uma pessoa capacitada, já está cadastrado, né, nessa função de mediação. Em caso de mediação judicial, o mediador, ou seja, no Poder Judiciário, nos tribunais, o mediador será indicado pela comarca ou pelo tribunal competente, entre os profissionais habilitados e cadastrados no tribunal respectivo, né, conforme o artigo 167 do Código de Processo Civil, CPC de 2015, ou o Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores, conforme dispõe o artigo 12C da Resolução número 125 do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, após efetuarem curso específico. Então, se for mediação judicial, ele tem que ser cadastrado, seja na comarca, seja no tribunal, ou no CNJ. CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, não é um tribunal não, pessoal, é uma entidade que regulamenta e fiscaliza o poder judiciário como um todo. Ela é formada por representantes de outros poderes, além do judiciário, do executivo e do legislativo e, claro, também do próprio judiciário. É uma entidade que fiscaliza e regulamenta a atuação do poder judiciário, mas não é um tribunal. O artigo 5º da Lei de Mediação dispõe que se aplicam ao mediador as mesmas hipóteses legais de impedimento e suspeição do juiz. O parágrafo único desse dispositivo estabelece que o mediador tem o dever de revelar às partes, antes da aceitação da função, qualquer fato ou circunstância que possa suscitar dúvida justificada em relação à sua imparcialidade para mediar o conflito, oportunidade em que poderá ser recusado por qualquer delas. Esse artigo 5º, pessoal, trabalha na questão das hipóteses de mediação do mediador, na mediação, ele ser impedido ou suspeito. O que são hipóteses de impedimento ou suspeição do mediador? São as mesmas do juiz, a gente vai falar já já, apresentar elas, né? São circunstâncias em que o julgamento pode ficar prejudicado por uma relação de proximidade, por uma relação de amizade, de inimizade, que se tenha com alguma das partes da mediação. Isso ocorre para juízes, isso ocorre para árbitros e para mediadores também. Porque nessas hipóteses, pode ser levado
o juiz, o mediador, no caso aqui, que a gente está falando, ou o árbitro, porque se aplica a mesma circunstância, a julgar desfavoravelmente ou favoravelmente até demais, entendeu? Porque a suspeição e o impedimento tem os dois lados, ou você favorecer ou desfavorecer, ou prejudicar. Então vamos aqui. O artigo 144 do CPC define os casos de impedimento para o juiz, que se aplicam ao mediador e ao árbitro. CPC é Código de Processo Civil. Em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento com testemunha. Então, por exemplo, se o mediador ele já foi procurador de uma das partes, se ele já trabalhou como perito, se ele já foi membro do Ministério Público, ou prestou depoimento como testemunha, né, num determinado caso, em relação às partes. De que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão, aqui nesse caso é no processo judicial, tá. Por exemplo, se o juiz era desembargador, era juiz de comarca e depois passou a desembargador, aqui não tem como se aplicar o mediador não. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo afim, linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Nesse caso é quando tem algum parente dele que foi defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, em relação à parte, né. E aí pode ser o cônjuge, o companheiro ou parente até o terceiro grau. Até o terceiro grau, poderia ser o caso de primeiro, segundo, terceiro, irmão, tio, sobrinho, então seriam parentes até o terceiro grau, né, pai. Quando for parte no processo ele próprio, aí é mais óbvio, né. Seu cônjuge ou companheiro, né, então ele vai mediar alguma coisa que tá a esposa, que tá algum filho, que tá algum entendeu? Consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Parente em linha reta é, por exemplo, pais e filhos, né, ascendente e descendente. Colateral seriam os irmãos, os tios, os sobrinhos, os primos. Nesse caso aqui, primo fica de fora. Bem, então, quando ele é parte do processo, ele não pode trabalhar na mediação, né? Ou um parente próximo desse aqui, companheiro na união estável, cônjuge casado, né? Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo, que aí era bom demais, imagine, o cara vai mediar, vai mediar um conflito de uma empresa que ele é sócio. Isso não existe, né? Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes, também é outra circunstância. Imagine, patrão, chamei o patrão do fulano, o meu patrão é quem vai fazer a nossa mediação. Se for deles, eles poderiam até concordar, se fosse de todos, né? Mas se for de uma das partes só, herdeiro, donatário, etc. Donatário é quem recebe uma doação. Sétimo, em que figure como parte de instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. Isso é mais feito, por exemplo, em relação à questão de professores. Então, tem uma mediação entre a faculdade e alguns de vocês, e o mediador seja o professor, um professor. Aí não poderia ser. Ou que tivesse outra relação de emprego ou de contrato. E sétimo, né? Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive mesmo que patrocinado por advogado de outro, escritório, né. Então, nesse caso aqui, se, por exemplo, você escolhe o mediador, o advogado é a parte, né, em que figure como parte o cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, né, consanguíneo, afim, ele reta até o terceiro grau sempre, né.
E aí não tem condições também de atuar, né, porque aí você já ele já é cliente do seu parente, né, ou do seu cônjuge. Quando promover a ação contra a parte, o seu advogado. Então, nesse caso, se o mediador promoveu uma ação contra a parte, processou aquela parte, o advogado dela, se tiver, né, porque na mediação não é obrigado advogado, a gente já falou disso. Por sua vez, o artigo 145 do CPC estabelece caso de suspeição, perdão. O que a gente falou agora foi o de impedimento, agora vamos ver o de suspeição. Sendo amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados, aí é uma questão mais pessoal, né, se o sujeito é amigo ou inimigo de alguma das partes da mediação ou de seu advogado, aí também é suspeito. Aliás, aí é suspeito, né. Segundo, que receber presentes, vejam só, de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio, ou seja, se ele deu dinheiro, se ele recebeu presente, né, que aconselhou alguma das partes, então aí é suspeito. Terceiro, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive. Nesse caso, o mediador não pode ser mediar o processo de uma pessoa que está devendo a ele ou algum desses parentes próximos. Quarto, interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Então, se ele tem alguma situação que ele possa se favorecer ou se tem algum interesse, né, que aquela parte seja decidida a favor, então ele é suspeito. Poderá o juiz e o mediador e o árbitro, né, declarar suspeito por motivo de foro íntimo sem necessidade de declarar suas ações. Então, se por alguma razão ele dizer assim: "Não, eu não quero fazer parte disso aí, não quero julgar esse processo, tem uma questão de foro íntimo, não discorda, etcétera, então não quer julgar", ele pode se declarar suspeito também. Aí tem que substituir, seja o juiz, o mediador ou o árbitro. O artigo 6º da Lei de Mediação define que o mediador fica impedido, pelo prazo de 1 ano, contado do término da última audiência em que atuou, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes. Pronto, isso aí é para preservar, né, qualquer situação de suspeição ou de impedimento. Então, se o mediador, ele fez uma mediação, ele não pode, por exemplo, ser advogado, assessorar ou representar ou patrocinar alguma das partes nesse prazo de 1 ano. Até porque não esqueçam que o mediador não é preciso que ele seja advogado, né. Pode ser uma situação, por exemplo, que ele, tem uma empresa de comércio exterior, então ele não pode representar. Por sua vez, o artigo 7º da mesma norma proíbe que o mediador atue como árbitro ou testemunha em processos judiciais ou arbitrais pertinente ao conflito em que tenha atuado como mediador. Então não pode o mediador, a lei veda, proíbe, vedar é proibir, tá? Sempre você escutarem a palavra vedar é proibir. Que vedar a gente lembra de um cano, inclusive lembra de um cano que está vazando. Então quando você veda, é porque você tira aquele vazamento. Então você proíbe o vazamento, né? Então se ele já atuou, o mediador não pode atuar como árbitro em relação àquele conflito que ele atuou como mediador. Porque geralmente, pessoal, quem faz curso de mediação e arbitragem é junto, então a pessoa tanto atua como mediador ou como árbitro. No artigo 8º da Lei de Mediação, se equipara a servidor público para os efeitos da legislação penal, o mediador e todos aqueles que o assessoram no procedimento da mediação. O que significa? Significa que o mediador, por exemplo, se ele recebeu alguma vantagem devido a uma corrupção, um suborno, ele é equiparado a servidor público, porque, por exemplo, corrupção tem que envolver servidor público. Ele diz: "Não, mas se o cara não é funcionário público, então ele não pode responder por corrupção. Se foi oferecida a vantagem, pode sim". Esse artigo 8º permite isso, entendeu? É para essas situações que o mediador seja subornado. Ao seu turno, o artigo 9º da Lei de Mediação autoriza a funcionar como mediador
extrajudicial, qualquer pessoa capaz que tenha confiança das partes e seja capacitada para fazer mediação, independente de integrar qualquer tipo de conselho, entidade, de classe ou associação, ou nele se inscrever. Aqui é de uma forma mais geral, né? Então percebam, não precisa ser formado em direito para ser mediador, basta ser qualquer pessoa capaz. Capaz aqui é do ponto de vista, tem dois aspectos. Da capacidade, ou seja, não ser uma pessoa menor de 18 anos, e não ser interditado judicialmente, que são aquelas pessoas que têm problemas mentais e que é feito a perícia e que o juiz declara que elas são incapazes, né? Então não pode ser uma pessoa assim. E outro aspecto é o seguinte, ele tem que estar capacitado para fazer a mediação através de um curso. Esse curso aqui da disciplina não é suficiente. Se vocês quiserem trabalhar como mediador e árbitro, já falei isso e torno a repetir, porque vai ver que alguém aqui não escutou das outras vezes. Precisa fazer um curso de mediação e arbitragem aqui em Caruaru, de vez em quando é promovido, acredito que também tem online na internet. O Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, é o CONIMA, inclusive o Centro de Mediação e Arbitragem aqui de Caruaru é filiado a ele, e ele também é filiado a instituições internacionais. Entende que a capacitação básica em mediação se divide em dois módulos. O primeiro módulo é o teórico prático. Esta formação compreende um conteúdo programático específico com carga horária mínima de 60 horas, exigida a frequência de pelo menos 90% do curso. Então, perceba que a frequência é alta, geralmente 70%. E uma prática supervisionada de casos reais, que geralmente eles acompanham os casos de mediação e arbitragem concreto, né, que deve ter de 50 a 100 horas de acompanhando sessões de mediação e arbitragem. A certificação será fornecida àquele que cumprir as duas etapas do ciclo de formação. A pessoa recebe o certificado pode ou não ser acreditado internacionalmente, tá? Se eu não me engano, eu tenho um, tá? Deve estar até por aqui. Não vou pegar agora para outra hora, se eu achar, eu mostro, que eu acho que eu tenho. Ó, eu acho que eu tenho. É porque eu fiz há uns 18 anos, pessoal. Aí eu não lembro se a carga horária está dentro desse parâmetro aqui. Eu acho que não, acho que eu fiz de 30 horas. Se não me engano, foi 30 horas. Acho que foi 2002 por aí, ou seja, 19 anos. O Conselho Nacional de Justiça, a lei é depois disso, né? A CNJ, por sua vez, olhando para os mediadores mais detidamente ligados ao Poder Judiciário, entende que os cursos de capacitação, treinamento e de aperfeiçoamento de mediadores devem atender os conteúdos programáticos, número de exercícios simulados e carga mínima de horas, além de serem supervisionados e aprovados pelo Comitê Gestor de Conciliação e Mediação do CNJ. Os treinamentos devem ser guiados por instrutores certificados também por esse órgão. Aqui, nesse caso, para os que vão atuar no Poder Judiciário. Aí é o CNJ que tem esse comitê que promove esses cursos, mas todos fazem capacitação, gente. O CONIMA faz para as instituições privadas, o CNJ para as do Poder Judiciário. Já aqueles que tiverem como interesse ingressar na Ordem dos Advogados do Brasil, que não é o caso de vocês, da OAB, né, para atuar como mediadores, junto a essa entidade devem participar de formação proposta apresentada pela Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem do Conselho Federal da OAB. Então também tem essa comissão que cuida da formação de mediadores e árbitros, aí nesse caso mediação, conciliação e arbitragem. Os três aspectos, né? O artigo 10 da Lei de Mediação estabelece que não é obrigatório as partes serem assistidas, já falei isso aqui, no ponto 2, por advogados ou defensores públicos na mediação. Porém, contudo, entretanto, todavia, se uma das partes se uma das partes acompanhada de advogado ou defensor público estiver acompanhada, o mediador suspenderá o procedimento até que todas estejam devidamente assistidos.
Aí é bem interessante. Não é obrigatório, mas se um tiver, para não haver desigualdade, entendeu? Porque aí se entende que a parte está recebendo uma orientação profissional e técnica. Então, se uma querer, a outra diz: "Não, não quero não". Não, você vai ter que constituir também, você vai ter que arrumar um advogado ou defensor público. Não é obrigado usar, agora se um usar, o outro também vai ter. Para quê? Para não ficar prejudicado. Voltando aqui. Para Luiz Fernando Almeida Guilherme, este artigo deve ser questionado pela OAB, mas por enquanto não é dever fazer mediação assistidos por advogados, o que, na visão do autor, vai contra o acesso à justiça e à Lei 8906/1994, que é a da OAB. Eu discordo totalmente dele. Eu não acho que isso aí, primeiro, que seja obrigatório, não é dever fazer mediação assistido por advogado, de jeito nenhum, e muito menos acha que isso prejudica. Agora, por outro lado, eu concordo que se uma parte tem advogado, a outra deve ter também, para não gerar aí um desequilíbrio. Ponto 3, mediação e arbitragem na legislação brasileira. Prosseguindo aqui, né, o artigo 11. Por sua vez, segundo o artigo 11 da Lei de Mediação, poderá atuar como mediador judicial a pessoa capaz, como falei de capacidade aqui, graduada há pelo menos 2 anos em curso de ensino superior de instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, ou seja, precisa ter 2 anos que está formado. Qualquer curso, tá? A gente já falou aqui sobre isso. E que tenha obtido capacitação em escola ou instituição de formação de mediadores, reconhecidos pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoação de Magistrados, ENFAM, ou pelos tribunais, observados os requisitos mínimos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com o Ministério da Justiça. Aqui é no caso da mediação judicial, tá? Não é em outros casos. É da mediação judicial só. Aí tem que ter 2 anos de ensino superior, tal, e esses requisitos. Aí é quem trabalha no judiciário, geralmente aqui são servidores do próprio judiciário. O artigo 12 da Lei de Mediação exige que os tribunais criem e mantenham cadastros atualizados de mediadores habilitados e autorizados a atuar em mediação judicial. Só judicial, né? Ele tem que fazer esse cadastro. No tocante à remuneração dos mediadores, o artigo 13 da Lei de Mediação deve ser interpretado de acordo com os regimentos de cada tribunal do país, seja estadual, seja federal, porém somente em caso de mediação judicial. Na extrajudicial, a remuneração será de acordo com a vontade das partes. Vou explicar aqui. Em suma, resumindo, na mediação judicial, pessoal, é o tribunal que define quanto vai ser pago para o mediador. Na extrajudicial, são as partes, mas geralmente as câmaras de mediação, os órgãos que eles fazem parte, tem tabela, tá? Essa tabela geralmente é de acordo com o valor da causa que está sendo discutida ou um valor mínimo. E aí as partes pagam. O artigo 14 da norma comentada define que no início da primeira reunião de mediação e sempre que julgar necessário, o mediador deve alertar as partes acerca das regras de confidencialidade aplicada aos procedimentos. Aqui é chamar o dever que o mediador tem de chamar a atenção das partes para o sigilo do procedimento. Porque no judiciário não tem sigilo em regra, né? Tudo é aberto ao público. Aqui não, tem que ter o sigilo. No artigo 15 da Lei de Mediação está prevista a hipótese de comediação, a requerimento das partes ou do mediador e com anuência delas, anuência e concordância. Poderão ser admitidos outros mediadores para funcionarem no mesmo procedimento, quando isso for recomendável em razão da natureza e da complexidade do conflito. O comediador, pessoal, é um mediador auxiliar. Então, comediação é você ter um mediador auxiliar. É muito usado, por exemplo, o psicólogo. Porque vocês já perceberam aqui que tem uma questão psicológica muito grande, principalmente na mediação, né? Que tem que ajudar as partes a criarem
uma solução para aquele caso. Com efeito, a técnica da comediação é altamente recomendável em virtude da natureza ou da dificuldade do conflito, sendo feita por um profissional que é especialista na área de conhecimento que toca o conflito, especialmente nas controvérsias que discutem acerca do estado de pessoa e direito de família, né. Caso em que o comediador deverá ser um psicólogo, um psiquiatra ou um assistente social. O assistente social também pode ser, né, psiquiatra, vocês sabem, que é o médico, né, que tem a especialidade de psiquiatria, ou psicólogo, que é um profissional à parte, né. Então, principalmente em questões de direito de família, aí tem que ter esse acompanhamento do comediador, que é essa pessoa capacitada para tanto. Pronto, pessoal, encerramos aqui a nossa parte um do ponto 3. As referências estão no fim dos slides, e aí vocês podem consultar, é o mesmo autor que a gente tem trabalhado, que ele achei ele mais resumido para vocês, né. E também, diferente de outras disciplinas, você não tem um manual igual, que tem os mesmos assuntos, né. E o do Luiz Fernando Almeida, Guilherme é muito bom, né, tem uma linguagem boa. Mas só para mostrar aqui, ó, Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, Manual de Arbitragem e Mediação, São Paulo Saraiva 2020, além da referência da própria lei, o link que vocês podem acessar no site do Planalto. Enfim, pessoal, é isso. Até já. Eu vou gravar na sequência.